Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 8. O verso de número 14. Diz assim a palavra de Deus: há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem na terra, aqueles cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, percebi que o que Deus tem feito ninguém é capaz de entender. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não a encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e o teu amor. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Como tua igreja, família de Deus, estamos reunidos como filhos teus, de um Pai amoroso, cheio de generosidade, de graça, e que libera sobre nós, através da revelação da sua palavra, segurança, destino, nos dá condição de andarmos por esta vida, tantas vezes desafiadora, mas nos dá a condição de andarmos iluminados, cheios de esperança, porque na tua palavra depositamos a nossa esperança, e até que o Senhor Jesus volte, nós confiaremos na tua palavra e viveremos pela fé, crendo que um dia o Senhor se levantará, e no dia que tu desceres do teu trono e nesta terra vieres, tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, tu nos darás as respostas que hoje nós ainda não temos, e todas as coisas serão amplamente reveladas na sua totalidade. Até lá, Senhor, dá-nos uma porção daquilo que é necessário para compreendermos o tempo e o modo e o momento que vivemos, e esta semana que entraremos, que a tua palavra nos ilumine em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu acabei de ler um livro, um texto, uma porção de um texto, de um livro extraordinário. O livro de Eclesiastes é um livro escrito por um homem que foi muito sábio, um dos mais sábios que esta terra já viu, que recebeu do Senhor entendimento, compreensão acerca de praticamente tudo o que diz respeito à vida na terra, as coisas da terra, a realidade humana, o coração humano, tanto quanto discorreu sobre natureza, sobre tantas coisas, tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Ele foi bem sucedido porque o Senhor assim lhe dotou, lhe capacitou. Salomão certa vez disse que as palavras dos sábios são como aguilhões, como ganchos que prendem, e a coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados. Salomão escreveu mais de 3.000 versos, mais de 3.000 provérbios. Como eu disse para você, ele já discorreu sobre botânica, sobre natureza, sobre psicologia, sobre tudo que você imaginar. Você lê o livro de provérbios, você tem pérolas preciosíssimas de sabedoria e revelação para o dia a dia. É um livro de 31 capítulos, se você ler um capítulo por dia, todos os dias da sua vida, você lerá todos os meses o livro de provérbios, e todos os dias será abastecido de muita sabedoria. Agora, o interessante é o que Salomão disse:
Salomão disse que a palavra do sábio é como aguilhão e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados. Porém, ele reconhece algo profeticamente, sem ter conhecido a Jesus Cristo. Ele diz assim: provenientes do único pastor. Toda a sabedoria, todos os ditos, todo o conhecimento, toda a revelação, todo o entendimento, tudo aquilo que ele falou e que deixou tanta gente perplexa. A própria rainha de Sabá diz a palavra que certa vez veio ver Salomão e ela fez perguntas das mais variadas, ela preparou muitas pegadinhas para Salomão, e diz a palavra que nenhuma das perguntas que ela fez foi difícil demais para ele, e além de responder tudo o que ela perguntou, a sua sabedoria e o seu reino excedeu, porque ele fez muito mais do que ela pediu ou pensou. Mas ele reconhece, 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, que toda a sabedoria, toda a palavra de conhecimento, toda a instrução que nos dá segurança, prego bem fixado fala de segurança, provém de um único, verdadeiro e poderoso pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se nós depositarmos a nossa vida no Senhor Jesus e no seu ensino, nós também nos tornaremos sábios, porque a sabedoria do Senhor é algo disponível, acessível, liberado para todo aquele que pedir. A palavra do Senhor fala que todo aquele que tem falta de sabedoria, peça, porque o Senhor a dá livremente. Salomão escreveu que a sabedoria na mão direita produz riqueza, na mão esquerda, vida longa. Então a sabedoria, ela não só nos ajuda ou auxilia ao desenvolvimento, mas ela também nos dá proteção. No próximo dia 24, se Deus permitir, sábado agora, o próximo sábado, completar-se-á 10 anos do meu ministério pastoral. Vai completar 10 anos que o Senhor me chamou para ministrar a palavra. Eu já contei muitas vezes o testemunho da chamada. Nesses 10 anos que o Senhor me chamou para pregar, eu nunca mais parei de ministrar a palavra. Eu nunca fiquei uma semana sem ministrar a palavra, mesmo nos períodos de descanso, 15 dias por ano, que eu costumo sair de férias com a família, que eu saio do meio da administração, das funções pastorais, do dia a dia, mesmo de férias, pregador não para de pregar, o Senhor sempre prepara uma emboscada, aonde eu tenho que ministrar a palavra para alguém. Só na plataforma, nesses 10 anos, já passaram de 1000 mensagens ministradas. Mais de 1000 vezes eu já subi na plataforma nesses 10 anos para ministrar a palavra de Deus. E nesses 10 anos eu tenho visto muitos testemunhos, muitas vidas sendo transformadas, muitas pessoas sendo alcançadas. Nesses 10 anos eu já ministrei a palavra em diversos estados de espírito. Eu já ministrei a palavra nesses 10 anos com muita euforia, na maior parte das vezes, muito alegre, muito eufórico, aquele frio na barriga, mas aquela alegria por ter recebido do Senhor uma palavra e compartilhar. A maior parte das vezes a gente sobe nesse espírito de alegria, mas eu já subi também para ministrar muitas vezes entristecido. Muitas vezes eu ministrei com o coração entristecido, e aí o desafio era, antes de subir na plataforma, dizer ao Senhor: Senhor, não permita, me ajuda, para que o meu coração não contamine a tua mensagem. A minha vontade não era estar aqui, a minha vontade era estar em casa, a minha vontade era ficar quieto, a minha vontade não era não ver ninguém no dia de hoje. Entretanto, a missão é maior do que as nossas vontades. É por isso que Paulo diz assim: eu sou escravo de Cristo, porque o servo não diz o que ele quer fazer, o servo serve ao Senhor. E lá, quando o Senhor me chamou, há 10 anos atrás, Ele me chamou para uma
integralidade, para uma totalidade, para servi-lo independente do meu estado de espírito. Já subi para ministrar enfermo, doente, mas ainda assim o Senhor concedeu graça de ministrar a palavra, e no momento da ministração a gente não sentir nenhum sintoma. É incrível isso. Você parece que não vai conseguir antes de subir, parece que vai morrer depois que desce, mas aqui é um leão. É a força do Senhor. São essas curiosidades de quem prega a palavra. Já subi para pregar em luto, não uma vez, mas várias vezes. Meu pai morreu, no outro dia, na segunda-feira, eu estava ministrando a palavra. Coração de luto. O meu avô faleceu, no outro dia nós estávamos ministrando a palavra. Coração em luto. A minha avó, que faleceu, vítima de um atropelamento, no outro dia o Senhor estava dando força para ministrar a palavra. Já preguei de luto por algumas vezes, irmãos e irmãs nossos no meio da igreja, parentes, entes queridos de membros nossos que partiram. Muitas foram as vezes que eu ministrei de luto, mas eu confesso uma coisa para você: eu nunca ministrei num estado de consternação tão grande quanto o dia de hoje. O que eu estou vivendo hoje, especialmente nessa semana, é algo que eu jamais imaginei viver. Um estado de consternação, de sofrimento, de abalo diante daquilo que nós vivemos, que nós sofremos. Na última sexta-feira, sem ser essa, a outra sexta-feira, que foi a morte cruel da Mariane, vítima da crueldade de homens e mulheres, de pessoas que, não temendo a Deus, não temeram tirar a vida de alguém que serve a Deus. E isto me dá uma dor muito grande, porque eu entendi o que Paulo quis dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Paulo diz assim: eu enfrento uma pressão interior, a saber, o meu sofrimento por todas as igrejas. Quem é que está fraco que eu não me sinta fraco? Quem é que se escandalize que eu não me queime por dentro? Eu estou entendendo isto essa semana, me sentindo muito fraco, porque eu tenho visto a fragilidade e a fraqueza de muitos irmãos diante desta situação horrenda. Fragilizado porque eu tenho visto muitos irmãos sem respostas, ou buscando em Deus as respostas do porquê. Qual o sentido destas coisas? Por que determinadas coisas acontecem? Por que a gente não consegue explicar todas as coisas? Queimando por dentro, porque quem que não se escandalize que aqueles que carregam o evangelho e confiam em Deus e querem ver o reino de Deus sendo implantado, que não queime por dentro? O próprio Jesus disse: é inevitável que haja escândalos no meio de vocês, é inevitável que hajam coisas que levem os outros a tropeçar, mas ai do homem pelo qual o escândalo vier. Mas Jesus disse: é inevitável. Quem aqui já sentiu vergonha alheia? Vergonha alheia é assim: você vê alguém fazendo alguma coisa, promovendo alguma coisa, você não faz parte daquilo, você não está envolvido com aquilo, mas aquilo que você está vendo lhe constrange pelo que está acontecendo. Muitos irmãos hoje estão dentro da igreja sentindo a vergonha alheia, porque o que aconteceu com a Mariane aconteceu, segundo a polícia tem relatado, e está fazendo inquérito, e parece que já concluiu, e nos próximos dias nós saberemos de fato o que aconteceu, porque ainda não temos, nós temos apenas especulações de internet, mas a gente precisa da informação oficial. Mas apesar de tudo isso, é algo que aconteceu no seio da igreja.
Domingo passado, o outro domingo, domingo retrasado, eu vi a Mariane aqui na igreja. Ela estava sentada nessa fileira aqui, sempre com seu sorriso no rosto, sempre muito dócil, sempre muito acolhedora. Quem lhe conhecia sabe que ela era uma pessoa assim. E de repente, passa pelo que passou. E isto escandaliza, isto queima, isto nos fragiliza. Mas eu tenho uma palavra para você: em todas essas coisas nós ainda seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama, Jesus Cristo nosso Senhor. E durante essa semana eu recebi muitas perguntas. E as duas principais é o que me deu a ousadia de ministrar essa palavra, e o Espírito de Deus me deu a revelação dessa palavra. A primeira pergunta que eu mais ouvi: por que é que estas coisas acontecem dentro da igreja? Porque se fosse no mundo, se fosse lá fora, se fosse em outros lugares, mas dentro da igreja, às vezes a gente tem a sensação ou a ilusão de que estamos ilesos às adversidades e às intempéries da vida. Por que que essas coisas acontecem dentro da igreja? Guarda isso no teu coração, para quando te perguntarem, ou quando você tiver dúvidas em relação a quem você serve, e o Deus que te trouxe, que te estabeleceu, que fez de você corpo. Eu estou falando da igreja do Senhor, que é muito mais do que uma placa denominacional. Eu estou falando do corpo de Cristo, que foi ferido, porque quando um membro sofre, todos sofrem. A igreja é o extrato da sociedade, guarde isto. E a sociedade é feita de pessoas, e pessoas são indivíduos com os seus impulsos, com as suas paixões, a grande maioria com muitas virtudes, mas mesmo a minoria que provoca muitas vezes um estrago grande, também com as suas corrupções. Então a primeira pergunta é: por que esse tipo de coisa acontece? A palavra nunca nos deixou sem resposta. Jesus sempre falou que haverá joio no meio do trigo. Jesus sempre falou que no meio do rebanho do Senhor, em João 10 ele disse: entrarão lobos devoradores, falsos, irmãos e irmãs. E muitas vezes Jesus em João 10 estava falando especificamente de falsos líderes, pastores, pessoas que na igreja têm muitas vezes referência. E nós estamos vendo dia após dia escândalos e mais escândalos no meio da igreja. Mas eu me lembro de uma palavra do Senhor através de Pedro, que é chegado os tempos de julgamento, e se o juízo e o julgamento começa com a casa de Deus, o que será dos de fora? O Senhor, quando começa a fazer uma faxina numa nação, o Senhor, quando começa a fazer a faxina numa sociedade, o Senhor, quando está na sua eira, limpando a sua eira, Ele começa com os da casa. E se nós não estamos vivendo os últimos dias, ou o início desses últimos dias, o princípio das dores, eu não sei o que será de nós quando esses últimos dias chegarem. Paulo, em Atos capítulo 20, quando ele estava se despedindo dos presbíteros, bispos e pastores da igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: depois da minha partida, lobos devoradores penetrarão no meio do rebanho, e até dentre vocês surgirão homens que torcerão a verdade. Passado muitos anos, Paulo escreve a sua carta a Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. E lá no capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, Paulo diz assim:
Timóteo, era uma carta pastoral para Timóteo pregar para a igreja. Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, irreconciliáveis, negligentes, desobedecerão os pais. E entre a lista de coisas que Paulo falou a Timóteo, ele disse assim: eles também serão cruéis. Os últimos dias serão dias onde a crueldade humana aflorará. Homens mais amantes dos seus próprios desejos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Paulo não estava falando para o mundo, estava falando para a igreja. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Parece crente, se veste como crente, dá paz do Senhor igual crente, na igreja dá glória a Deus e aleluia, que parece até o mais crente. Tem aparência de piedade, mas na prática de vida cotidiana nega o poder da piedade e do amor ao Senhor. Nos últimos dias essas coisas surgirão, acontecerão. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é semelhante à arca que Noé construiu. E na arca que Noé construiu tinha muita ovelhinha, mas tinha também cobras e escorpiões. Tinha muito bichinho, lindinho, bonitinho, de estimação para você carregar e dizer, chamar de filho, que muita gente chama de filho bicho. Mas também tinha muitos animais peçonhentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, guarda isto. Apesar dos pesares, a salvação estava dentro da arca. Apesar dos pesares, a igreja ainda é e sempre será a coluna e o baluarte da verdade e o lugar de refúgio das ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No nosso meio, prepare-se, porque os últimos dias serão dias onde ao aumento da maldade poderá esfriar o amor de muitos. Mas guarde isso no teu coração. Apesar dos pesares, o lugar mais seguro é onde o pastor está, Jesus Cristo nosso Senhor. Joio e trigo, diz a palavra que eles são semeados praticamente simultaneamente. Jesus disse: o dono da vinha, o dono do campo semeia o trigo, mas um inimigo vem e semeia o joio no meio sem ele nem perceber. E aí eles vão crescendo juntos, e como eles crescem juntos e são muito semelhantes, joio e trigo são parecidíssimos. Sabe onde é que nós notamos a diferença? Na hora da colheita. Quando Jesus disse assim, que o trigo era semeado e o joio também era semeado, os servos perguntaram a Jesus: queres que arranquemos o joio? Jesus disse assim: não os arranque, deixa crescer junto, porque se vocês arrancarem o joio, vocês arrancarão também o trigo. Deixem que cresçam juntos, porque no tempo da colheita os anjos do Senhor virão e farão a separação entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. O tempo da colheita, levante os teus olhos e veja, os campos estão brancos. Nós nunca vivemos um tempo de uma tamanha colheita como nós estamos vivendo nesses dias, mas na palavra do joio e do trigo, quando Jesus explica, ele disse que primeiro arranca-se o joio, é amarrado em feixes, colocado para ser queimado, e depois se separa o trigo e coloca em celeiros, para que ele seja alimento para as nações. No reino de Deus é assim. Parece muitas vezes que o mal vai prevalecer, mas o Senhor está fazendo uma separação. Os campos estão brancos, quem é joio será amarrado e lançado fora, mas o trigo certamente alimentará nações, e o trigo é a igreja do Senhor. Por que esse tipo de coisa acontece? Quando você vai avaliar uma igreja, um povo, alguém que se denomina filho de Deus, você deve analisar duas coisas. Primeira prática
daqueles que lideram, daqueles que estão à frente. Segundo, a mensagem que é ministrada. Se a mensagem é a mensagem do Evangelho, se a mensagem é a mensagem da verdade, se a mensagem é a mensagem da reconciliação, se a mensagem é a mensagem da transformação de vidas. Às vezes me perguntam, às vezes não, me perguntaram muito essa semana, por que é que esse tipo de coisa acontece? E eu disse, olha para a mensagem que está sendo pregada. Sabe por que esse tipo de coisa acontece? Porque muitos ouvem a palavra, mas não colocam a palavra na prática de vida. Muitos se levantam nesse momento para tentar condenar a igreja, mas qual é a mensagem que é ministrada aqui em cima? Todas as semanas nós nos reunimos e a mensagem que é ministrada aqui em cima é: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Mas apesar disso, muitos saem e enchem a cara durante a semana, pegam a mensagem e jogam fora, e continuam vivendo contrário àquilo que o Senhor está dizendo. A mensagem aqui em cima sempre é: não adulterem. Mas infelizmente muitos saem e durante a semana vão manter os seus contatinhos, vão adulterar, vão enganar. A mensagem tem sido pregada e o Senhor está chamando uma igreja a um arrependimento, porque nós estamos à porta de um grande avivamento, e eu quero declarar em nome de Jesus, nós vamos entrar e participar deste grande avivamento, mas é tempo de alinhamento e de conserto com o Senhor. Ouçam, ó igreja, o que o Espírito está dizendo a ela: levante-se, desperte dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre nós. A mensagem está sendo pregada, mas o que nós estamos fazendo com a palavra? Porque Jesus disse que casa que fica em pé não é casa que só ouve, é casa que ouvindo aplica. Uma outra pergunta que me fizeram muito essa semana foi: pastor, por quê que Deus permitiu isto com a Mari? Por que Deus não poupou? E eu vou dizer uma coisa para você: eu não sei. E é por isso que eu li esse texto, porque esse texto, um velho sábio estava dizendo, um homem que tinha muitas respostas, mas ele estava dizendo: eu não tenho todas. A vida é feita de tempos de desgraça, de tempos de tragédias também. A vida muitas vezes prega peças em nós, nem sempre a vida é justa. E Salomão aqui, sem aqueles ideais fantasiosos da sua juventude, mas agora maduro na sua velhice, estava dizendo: eu nesta vida já vi de tudo, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Ele diz em Eclesiastes também: eu já vi nesta terra príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. Ele diz em Eclesiastes capítulo 9, nem sempre o sábio tem o que comer, nem sempre o veloz chega primeiro, porque os homens são enredados como pássaros muitas vezes pelos tempos de desgraça que lhe assolam. Ele está dizendo: a vida não é justa, e muitas vezes nós não teremos as respostas. Todas as coisas são reveladas por Deus, e aquilo que Deus revelou pertence a nós e aos nossos filhos, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Maiores serão as perguntas do que as respostas do nosso tempo de vida. Sobre o caso mesmo da Mariane e de tantos outros, a história nos mostra, e a Bíblia também relata, mas não explica.
A Bíblia relata muita coisa, mas não explica. É por isso que nós vivemos pela fé, porque apesar de todas as coisas, como eu comecei orando aqui, Deus continua sendo Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou entendendo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei por que acabou, louvado seja o nome do Senhor. Tal como Jó, que diante da pior tragédia humana que alguém poderia ter vivido naqueles dias, ele rasgou as suas vestes e disse: nu eu saí do ventre, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não tenho as respostas para o que está acontecendo. Quem está de fora tem muitas alternativas, nos julgam, nos condenam, falam o que querem falar, acham que sabem, mas Salomão está dizendo aqui: nem mesmo o sábio que diz saber não sabe. Quando me perguntaram, eu fiquei pensando: por que Deus não poupou Estevão? Diz a palavra que era um homem cheio do poder e da graça de Deus, útil para a igreja, realizava grandes sinais e maravilhas, e foi morto injustamente, apedrejado por homens cruéis e ímpios que não temiam a Deus. Por que Deus não poupou? Por que Deus não poupou Tiago, que era um dos 3 preferidos de Jesus? Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João viram a transfiguração. Pedro, Tiago e João viram os grandes milagres que os outros apóstolos não viram. Pedro, Tiago e João faziam parte do círculo íntimo de Jesus, e diz a palavra que Herodes, um tirano maligno, para fazer uma moral com os religiosos que estavam adorando a perseguição na igreja, é o político que, para fazer moral com aqueles que nos odeiam, nos prejudicam. E diz a palavra que ele mandou matar Tiago à espada. Nem Tiago, Jesus, teu brother. Por que os nossos irmãos no século 1, 2, 3 não foram poupados de ser jogados no Coliseu como espetáculo de horror, para satisfazer o desejo de sangue de ímpios mortos por leões? Por que não foram poupados? A Bíblia não explica, só relata, e a gente não sabe. Mas 2 coisas a gente sabe. A primeira é que todo o sangue do justo derramado sobre a terra será vingado pelo Senhor. Desde Abel até o último que derramar o sangue, até que Jesus Cristo volte. Jesus, em Romanos 12, através de Paulo, disse: não se enganem, minha é a vingança e eu retribuirei. Diz a palavra em Apocalipse que embaixo do trono de Deus estão as almas daqueles que morreram, servos de Deus, e tiveram mortes cruéis e injustas. Estão diante do Senhor dizendo: até quando, Senhor, tu esperarás? E diz a palavra que é lhes dado vestes brancas e uma palavra de consolo do Senhor: aguarde, até que todos aqueles que devem morrer por causa do meu nome assim morram, mas certamente o Senhor se levantará e vingará o sangue de todo o justo que foi derramado sobre a terra. Isso você pode ter certeza. A justiça dos homens pode até falhar, mas a de Deus não falha. Número 2 é o Salmo 116, o verso 15, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Morte de justo não é castigo, é promoção. Apesar da crueldade muitas vezes, apesar da forma muitas vezes, apesar de não entendermos muitas vezes, eu creio que com a Mari aconteceu semelhante ao que aconteceu com Estevão. Enquanto estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto e viu os céus se abrirem, e diante de Deus, à direita do Deus Todo-Poderoso, estava Jesus Cristo de braços abertos, lhe recepcionando, ao ponto dele morrer dizendo: Pai, nem os considere culpados, porque é tão maravilhoso o que eu estou vendo, e tão maravilhoso o lugar que eu estou entrando, que eu sei que o meu Redentor vive. Aqueles que partem com o Senhor descansam em paz.
E nós não descansaremos até que cumpramos todo o propósito que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos muitas instruções para continuarmos caminhando e crendo que o nosso Redentor vive. E na caminhada da vida andarmos com o coração reto, quebrantado e obediente ao Senhor. Salomão diz assim: eu não tenho todas as respostas, mas existem coisas que nós podemos fazer para que nós andemos nessa terra de uma forma digna e glorificando ao nome do Senhor. Porque de uma coisa é um fato. É Salomão quem escreve no capítulo 7: é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, todos pensam na brevidade da vida e reconhecem que o destino de todos é a morte. E aí nós pensamos sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. E nós estamos vivendo uma semana de luto. E há muita sabedoria no luto. E o Senhor quer nos dar instruções como igreja. Porque a questão é, nós não sabemos qual é o dia da nossa partida. Nós não sabemos como será. Onde será. Ao homem não é revelado isto. Mas uma coisa nós podemos decidir: com quem estaremos no dia derradeiro, no dia que isso chegar. A quem pertenceremos quando isso acontecer. Jesus disse que o grão de trigo, quando cai e morre, ele dá muito fruto. E eu creio que o que está acontecendo conosco nesses dias, e o que nós vivemos e o que nós experimentamos, passamos esses dias, para aqueles que estão no Senhor, será um tempo de muita frutificação. A morte daqueles que partem com o Senhor não pode ser em vão. Devem deixar um sinal, um aviso, uma conclamação para aqueles que ficam. E eu quero te dar alguns conselhos bíblicos, para que a gente viva os últimos dias da melhor forma possível, cada dia da nossa existência, glorificando o nome do Senhor. O primeiro conselho que a palavra nos dá é: evite o mal. Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer assim: afastem-se de toda a forma de mal. Ele vai dizer em outra carta sua: como filhos de Deus, recuperem o bom senso, parem de pecar e afastem-se do mal. É Salomão quem diz em Eclesiastes capítulo 3, como é que eu me afasto do mal? Salomão explica no capítulo 3 de Provérbios, o verso 7, ele diz assim: tema o Senhor e evite o mal, e assim você dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Fuja da aparência do mal. A palavra chama o diabo de leão bramando, procurando a quem possa devorar. Como é que eu evito o mal? Paulo explica aos Coríntios: as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, eu lhes convoco, eu lhes oriento: recuperem o bom senso e parem de pecar. Até quando? Alguns podem pensar que vão ficar andando com amigos que só querem balada, destruição, e o seu casamento vai permanecer.
Até quando? Muitos homens casados com um chamado sacerdotal, porque nós somos pastores das nossas mulheres e da nossa família. Até quando nós vamos ficar andando com más companhias, em boteco, em lugares de gente que não quer nada com nada, em pessoas que só nos levam para trás e nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida, e temos a ilusão de que o mal mais cedo ou mais tarde entrará na nossa casa? Paulo está dizendo: recupera o bom senso, justo. Recupera o bom senso, homem de Deus. Se afaste das más companhias. Até quando? Mulheres casadas que ficam dando ouvidos para amiguinhas que dizem: até quando você vai tolerar esse seu marido? Vamos nos empoderar, vamos embora, vamos para a festa. Até quando as Evas dos dias de hoje vão dar ouvidos à serpente e acham que o mal não vai chegar na sua casa, se o mal chegou no Éden? Até quando jovens que aqui estão vão andar com outros jovens que lhe afastam completamente do grande propósito que o Senhor tem para a sua vida? Ei, jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Este é o melhor tempo para você viver as grandezas de Deus e marcar a história da tua geração. Afastem-se de toda forma de mal, fuja da aparência do mal. O Senhor está conclamando a igreja, o Senhor está ajustando a igreja, o Senhor está livrando a igreja, o Senhor está orientando. É tempo da igreja procurar a luz, é tempo da igreja se levantar como uma candeia acesa. Jesus disse assim: aquele que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas e se prove através das suas obras que ele pertence a Deus. Mas aquele que pratica a mentira, aquele que pratica o erro, aquele que pratica o pecado, aquele que pratica mais obras, não vem para a luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O Senhor está acendendo o sol da justiça sobre a nossa nação. O sol da justiça vai curar, o sol da justiça vai transformar, o sol da justiça vai avivar, o sol da justiça vai realizar um grande poder em nosso meio. Diz a palavra que os últimos dias serão marcados por um derramamento do Espírito como nunca antes, mas o sol também iluminará coisas que nós não queremos mostrar. E a vontade do Senhor é faxinar, limpar a sua igreja. Eu me lembro quando o Senhor me chamou há 10 anos atrás, e nos primeiros meses de caminhada eu recebi uma profecia dizendo que o Senhor iria nos levar. Não tinha nem igreja. A igreja CI como começou 2 anos depois, por isso nós vamos comemorar 8, eu estou comemorando 10, a igreja 8, porque a igreja constituída 2 anos depois que nós nos reunimos pela primeira vez. Eu fiquei 2 anos numa fornalha, num forno de Deus, sendo forjado, sendo preparado, pregando aqui e lá, mas tendo o coração pastoral desenvolvido pelo Senhor. E antes de a igreja ser constituída, meses depois da conversão, o Senhor deu uma palavra a mim, através de uma profeta do Senhor, que disse o seguinte: o Senhor vai levar vocês. Eu vi uma escada alta para cima, e essa escada levava a uma sala toda de vidro, e nessa sala de vidro tinha muita gente, você pastoreava e tinha muita gente nessa sala de vidro. E o Senhor vai colocá-los lá, mas entendam uma coisa: quando o Senhor colocar vocês lá, os inimigos, os adversários, procurarão em vocês manchas, e importa que eles não vejam em vocês manchas. Sabe o que é a sala de vidro? É exposição. Você sabe o que é a sala de vidro? É a transparência. Você sabe o que é a sala de vidro? É a referência.
A sala de vidro é o lugar onde o Senhor quer nos colocar como uma candeia acesa e como homens e mulheres que inspiram outros a conhecer o Evangelho. Eles olharão para nós e desejarão ter o que nós temos. Eles olharão para nós e se cumprirá na nossa vida o que se cumpriu na vida de Paulo. Olhem para mim e sede meus imitadores. Eles olharão para nós e imitarão a nós, porque nós estaremos imitando ao Senhor Jesus Cristo. Abra o teu coração, fuja da aparência do mal, evite o mal, fuja de toda forma de mal. É um conselho que o Senhor está te dando. É uma palavra que todo dia o Senhor entrega a mim. Paulo diz assim aos Efésios: vivam no chão da vida, aproveitando cada oportunidade. Todas as oportunidades, porque os dias são maus. Os dias são maus, os últimos dias serão maus. Mas eles não têm que nos contaminar, porque nós estamos nesse lugar protegidos pelo Senhor. Se nós obedecermos ao Senhor, se nós evitarmos o mal, aquilo que a gente sabe que não serve mais para nós, um homem cruel, uma mulher deformada, alguém completamente contaminado e deformado, não aconteceu isso do dia para a noite. São pequenas concessões do mal que nós vamos permitindo entrar na nossa casa. É a palavra sendo ministrada, mas aí chega em casa, pega aquele telefone e vai olhar coisas que não edificam. Quanto tempo vai levar para o mal entrar no casamento e destruir a família? É a palavra sendo ministrada, mas durante a semana esquece-se da palavra e pratica coisas que é conforme o mundo, e o Senhor está dizendo: não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Salmo de número 1 diz assim: como é feliz. Alguém aqui quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta nas rodas dos zombadores e escarnecedores. Como é feliz esse homem, como é feliz esta mulher. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei, ele ou ela medita de dia e de noite. Este homem e esta mulher é como árvore plantada junto a águas correntes, ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz, tudo quanto ela faz, prospera. Porque ele evita o mal, porque ele evita as más companhias, porque ele sai fora daquilo que ele já sabe que não lhe acrescenta, que não lhe edifica. Ele não está brincando, ele está focado, tendo a palavra como instrumento de meditação cotidiana. O próprio Salmo 2 diz assim: não é o caso dos ímpios. Os ímpios serão levados como a palha no vento. Os ímpios não resistirão ao julgamento, e também não resistirão à comunidade dos justos. Eles até surgem no nosso meio, coisas podem até acontecer entre nós, mas eles não permanecerão. Quem permanecerá no celeiro é o trigo. Em nome de Jesus, tu e a tua casa são trigo do Senhor. Não se contamine com o mal. Segundo o conselho que ele dá: alegre-se. Salomão diz assim: descobri que nessa vida sem sentido, sem muitas respostas para tantas perguntas, o segredo da vida é desfrutar dela,
alegrar-se com ela, aprender a desfrutar, já que a gente não sabe os tempos que nos aguardam, nós só temos o controle daquilo que nós chamamos de hoje. Então desfrute do dia de hoje, do momento chamado agora, e seja hoje, guarda isto, seja hoje a melhor versão de si mesmo. A misericórdia do Senhor não é a causa de nós não sermos consumidos, elas não são novas a cada manhã. O Senhor renova a sua misericórdia, para que a nossa vida seja uma vida de glorificação ao nome do Senhor, sendo a melhor versão de nós mesmos a cada dia. É Salomão quem fala: tudo aquilo que vier nas tuas mãos, façam com todas as tuas forças. No capítulo 9 ele vai dizer algo que a gente não quer ouvir, mas ele é sincero, e é importante que a verdade seja falada. Ele diz assim: para a sepultura onde você vai, não tem mais planejamento. Para a sepultura onde você vai, não tem mais o que ser feito, porque o que pode ser feito, só pode ser feito agora. Por isso, aquilo que está nas tuas mãos agora, faça com todas as tuas forças, e viva uma vida de aproveitamento ao máximo, porque você vai deixar legado, porque você vai deixar caminho traçado. Nós vivemos um tempo de uma tremenda insatisfação. Quem está solteiro quer casar, mas não quer casar porque passou o tempo da solteirice, quer casar porque é insatisfeito com a solteirice, e não sabe a bênção que é ser solteiro. Insatisfeito, ingrato. É a palavra que fala isto. Jovens, se lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. A solteirice é uma bênção para você crescer, para você se desenvolver, para você planejar, para você desvendar o mundo, para você ir até onde a sua vista alcançar. Eu não posso ir na esquina sem pedir para minha mulher. Passou 10 minutos da hora combinada, onde é que tu está? Então usufrua desse tempo, desfrute desse tempo, extraia tudo que esse tempo pode lhe dar. Como disse Salomão, no tempo da solteirice, deixe pronta a sua lavoura, termine o seu trabalho a céu aberto, depois vai constituir família. Aproveita. A vida de casado é boa? Claro que é. Quem é casado aqui? É bom ou não é? Nós fazemos coisas que vocês não podem. Nós desfrutamos de coisas que vocês solteiros não podem desfrutar. Menos do que gostaríamos, mas desfrutamos. Mas tem gente que está insatisfeito, está casado, quer ficar solteiro. A insatisfação já passou, meu filho. Vai cuidar da tua família, vai planejar o futuro. Dois é melhor do que um, diz a palavra. O que dois ligam na terra é ligado nos céus. O poderoso nome de Jesus sobre a vida de um casal que determina, eles são capazes de crescer, de superabundar, de desfrutar e de viver coisas extraordinárias. O casamento é uma bênção, então desfrute do casamento. Tem gente que ainda não foi concedido a graça da paternidade e da maternidade. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor, é um presente que Ele nos dá. Filho é uma bênção, mas filho também dá um trabalho enorme. Se você não tem ainda, aproveita a vida de casado sem filhos, porque é uma bênção também. Poder viajar a dois, poder fazer coisas de fortalecimento dos dois, também é uma bênção. O que eu estou querendo dizer para você? Eu não sei qual é a estação que você está, mas toda estação tem graça de Deus e bondade do Senhor, e o Senhor nos chama a vivermos com alegria no coração e contentamento nas estações, com consciência e aproveitamento ao máximo de cada oportunidade. A gratidão abre portas extraordinárias dos céus sobre nós.
E a gratidão está em você olhar e ver as tuas circunstâncias, apesar delas, desfrutar de toda a graça que o Senhor tem te dado. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Por último, para nós encerrarmos, um conselho poderosíssimo para esses dias: submeta-se a Deus e a sua palavra, até que o Espírito Santo de Deus nos torne parecidos com Jesus. Porque a maior missão do Espírito Santo de Deus não é nos dar dons e poder. A maior missão do Espírito Santo de Deus é nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Vida com Deus não é constituída do poder que eu recebi, do dom que eu tenho. O meu dom serve para a edificação da igreja, mas o meu dom pode me levar para o inferno. Jesus disse: afastem-se de mim, eu não conheço vocês que libertaram, curaram, ressuscitaram mortos em meu nome, mas eu não vos conheço, porque vocês só têm dom, mas não têm o caráter do meu Espírito, não têm o meu caráter em vocês, porque vocês foram dotados de habilidade e acharam que poder era a aprovação. Não, a aprovação não é o poder, a aprovação é o fruto, não é o dom, é o fruto. O maior desafio do Senhor nos dias de hoje é nos tornar semelhantes a Jesus. Porque dons nós temos, talentos nós temos. Tem pessoas entre nós aqui com talentos extraordinários. Todos nós temos dons, talentos e habilidades que talvez para você seja fácil de fazer, mas alguém olha e diz assim: uau. Mas a missão do Espírito é nos tornar semelhantes a Jesus. E Jesus não veio para roubar, matar ou destruir. Jesus veio para dar a vida e a vida em abundância. E nós, como igreja do Senhor, teremos que ser sujeitos que promovem a vida e a vida em abundância. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para oprimir, Jesus veio para libertar. Nós não somos opressores, nós somos libertadores. Jesus não veio para destruir homens, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus a Nicodemos disse assim: eu vim para que todo aquele que tenha vida, crê em mim, tenha vida eterna, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Filho do Homem não veio na terra para condenar, mas para salvar o mundo. 1 João 3, João vai dizer assim: pois aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Porque ele vem praticando o pecado desde o princípio. Não é aquele que peca, porque nós pecamos, nós erramos, mas é aquele que deliberadamente escolhe a vida pecaminosa, conhece a verdade, mas diz: eu não quero viver a verdade, eu quero viver no pecado, então eu escolhi a prática do pecado. Diz a palavra que este ou esta que escolhe a prática do pecado torna-se filho do diabo. Mas aí diz assim: mas por isso que o Filho de Deus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Jesus não se manifestou para destruir pecadores, Jesus se manifestou para destruir a força do pecado nos pecadores. E hoje é uma noite que o Senhor está preparando para nós, para destruir a força do pecado em nós. Coisas que ainda nos aprisionam, coisas que ainda nos dominam, coisas que ainda nos afastam da plenitude no Senhor. Cristo não está aqui para destruir pecadores, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para destruir as obras do diabo na nossa vida, aquilo que tem nos impedido, aquilo que tem nos aprisionado. O Espírito Santo de hoje vem para nos libertar. Então deixa eu te dar um conselho: permita que o Espírito Santo de Deus hoje te enxerte na videira verdadeira, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e a seiva desta videira verdadeira vai produzir em nós o fruto do Espírito que glorificará o nome daquele que é sobre todo nome, o nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto do Espírito não é indiferença, não é ódio, não é ira, não é amargura, não é dissensão, não é facção, não é inveja. O fruto do Espírito é amor.
O fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é paciência, o fruto do Espírito é amabilidade, o fruto do Espírito é bondade, o fruto do Espírito é fidelidade, o fruto do Espírito é mansidão, o fruto do Espírito é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E se nós vivemos pelo Espírito, disse Paulo, andemos também pelo Espírito. Então hoje o Senhor está convocando a sua igreja. Hoje o Espírito de Deus marcou esta noite para destruir as obras do inferno sobre a nossa vida. A tua casa não vai perecer, os teus filhos não vão perecer, nada daquilo que o Senhor prometeu para você deixará de se cumprir. Se você quiser saber como partirá, como será, de que jeito será, eu não tenho essa resposta, a palavra não nos responde, mas eu tenho uma resposta do Espírito para você. Viva o hoje como se Jesus voltasse amanhã. Viva agora como se você soubesse que amanhã o teu Redentor vai se levantar e virá com grande poder e glória, e vingará a todo justo que nesta terra sofreu, e nos levará para uma terra onde não haverá mais choro, mais lamento, não haverá mais dor, aonde a antiga ordem vai passar, aonde o choro será enxugado, toda lágrima do nosso rosto. Este é o nosso Senhor. Mas até lá, viva agora como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Que nós nos levantemos e que a gente permita o Espírito de Deus nos enxertar. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, aquele que está em mim e não dá fruto é joio. O pai vai cortar, mas cedo ou mais tarde, de tempos em tempos, ele passa pela vinha e ele dá uma verificada, joio é arrancado. Mas aquele que se permitiu ser tratado pelo meu Espírito, está semeado em mim e dá fruto, o Pai poda para que dê mais fruto ainda, porque isso glorificará o nome do Pai. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, mas tudo será possível. Aquele que está no Senhor Jesus, tudo será possível. Que a nossa vida seja essa vida, até o último minuto da nossa existência sobre essa terra, que seja uma vida de glorificação ao nome do Senhor. Quando partirmos desta vida, nos encontraremos com aquele que dirá: bendito do meu Pai, entre para o reino que eu preparei para você desde a criação do mundo. As pessoas chorarão e lamentarão a nossa despedida, porque a saudade fica. Isso é normal, para quem fica é difícil lidar, mas para quem vai no Senhor, se puder voltar, não volta. Se lhe for dada a oportunidade, fica lá, porque o lugar é um lugar de gozo eterno, é um lugar de paz eterna, é um lugar que é chamado de paraíso de Deus. E o Senhor está nos chamando como igreja: igreja, sejam meu corpo, que o Espírito Santo de Deus nos torne semelhantes a Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos levantar e vamos orar.